Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, Edu na área. Bom, hoje eu tô aqui para trazer pra gente o jogo que ocorreu, né, neste sábado, dia 27/9, entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Bom, essa partida eu assisti, né, e eu sabia que seria um jogo difícil pro Cruzeiro. Apesar da Raposa estar em segundo lugar, né, tendo 51 pontos, tem um dos melhores ataques ali do Brasileirão, a defesa também. Mas para quem acompanha futebol, viu que o Vasco ia imprimir dificuldades para o Cruzeiro, né? Principalmente porque nas suas últimas partidas aí estava apresentando um bom futebol e o grande problema do time do Vasco, que era o setor defensivo, ganhou peças novas, né? Chegou novos jogadores como o Robert Renan, o Cuesta, então deu uma reforçada na defesa. Então eu sabia que seria um jogo muito difícil para o Cruzeiro, mas não contava com a vitória do Vasco, né? Acreditava que seria um empate, pelo menos, ou uma vitória da Raposa, mas o Vasco acabou vencendo, surpreendendo grande parte aí da mídia, né, e dos torcedores. Então hoje o Vasco ocupa o 10º lugar ali, saiu da 16ª posição, né? Aliás, ele venceu o Bahia, do jogo do Bahia ele estava em 16º, com a vitória sobre o Bahia foi para 13º, e agora com a vitória sobre o Cruzeiro, ele foi para 10º lugar, né? Ocupando ali a posição do Corinthians. Lembrando que tanto o Corinthians quanto o Santos, que estão abaixo do Vasco, ainda vão jogar nesse domingo. Então, nessa virada aí de sábado para domingo, o Vasco dorme na décima colocação, né? Bom, além disso, eu trouxe o react ali da partida para a gente acompanhar os melhores momentos, né? Então, me segue aqui e vamos assistir os melhores momentos. Então, pessoal, estamos aqui pronto para iniciar o react, né? Antes de iniciar o react, eu só quero que você deixe o seu like, compartilha, comenta o que você achou da partida, se você concorda com o meu ponto de vista, que eu vou expor aqui, ou se você não concorda, deixa aqui embaixo para apoiar o meu trabalho, né? E vamos nessa. Então, pessoal, estamos de volta aqui com o React, né? Pra gente acompanhar como que foi essa partida entre Vasco e Cruzeiro. Antes de eu dar play no vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo o que você está achando do meu trabalho, se você concorda com o meu ponto de vista, que eu vou expor aqui. E deixe seu like, comenta, que me ajuda muito, compartilha, tá bom? E sem mais demoras, vamos iniciar aí. Esse foi o primeiro lance, né? Primeiro lance de perigo. O primeiro lance de perigo foi essa batida de falta aqui do Cruzeiro, né? O Léo Jardim tomou um susto ali aos 4 minutos do primeiro tempo. Uma falta bem batida aí. E aos 6, basicamente os 7 minutos do primeiro tempo, né? Veio o primeiro ataque perigoso do Vasco aí, que seria o gol, né? O gol do Vasco saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. Paulo Henrique. Paulo Henrique ganhou a disputa de bola ali com o lateral do Cruzeiro, né? Se eu não me engano é o William que ele falou. Então o William tenta tirar a bola, mas não consegue, sobra limpo o PH, ele cruza, o Ryan vem de elemento surpresa. Provavelmente ali o Cássio estava esperando o Verret cabecear, né? Que é o principal artilheiro do time. Mas o Ryan aparece de surpresa, cabeceando e fazendo o gol, né? Dá uma puladinha aqui pra gente acompanhar. Então, nossa, olha, quase. Quase foi gol do Cruzeiro aqui no escanteio, hein? O jogador do Cruzeiro bateu o escanteio fechadinho, se não me engano foi o Matheus, né? Pereira. E quase que o Léo Jardim aceitou, né? Bem batido ali, imprevisível, né? Esse escanteio aí, o Léo Jardim quase aceitou. Mais um ataque do Cruzeiro. Ah, esse lance aqui eu achei que seria gol, porque ele pegou muito bem na bola, né? No primeiro momento ali eu achei que a bola ia entrar. Apesar da derrota ali do Cruzeiro, mas o Matheus Pereira jogou muita bola, né, cara? Impressionante. Toda hora que você via um lance de ataque do Cruzeiro, ele tava pedindo bola, apresentando para a jogada, né? Ali para dar o toque 1 e 2. Deixou várias vezes ali os pontas do Cruzeiro em boas situações, né? Com o passe dele. Então, apesar da derrota, para mim, o melhor jogador disparado do Cruzeiro foi o Matheus Pereira.
Mas foi um golaço mesmo. Pegou de primeira ali. Pegou um chute bom. Mas a bola fez muita curva, né? Saiu do gol. Aos 44 aí, um ataque do Vasco. Essa jogada, essas invertidas de bola aqui, ela é muito característica do Diniz, né, cara? Eu lembro quando ele tava no Fluminense. Direto ele fazia essas invertidas de bola e ele trabalhava muito isso, principalmente com o Marcelo. O meio-campo acionava o lateral, né? E o Marcelo, por ter uma técnica fora do normal ali, né? Ele direto pegava essa bola em condição para cruzar ou gerar um passe ali para deixar alguém em posição de finalizar, né? Dessa vez foi o Coutinho. Coutinho, excelente camisa 10, né? Sem palavras. Olha, procurou o Verratti ali, né? Mas foi muito bem a defesa do Cruzeiro. Matada de bola do Coutinho, cara. Monstruoso Coutinho. Cruzamento do Matheus Pereira, Fabrício Bruno. Uma jogada cantada ali do Cruzeiro, né? Geralmente o Matheus Pereira sempre procura o Fabrício Bruno pra cabecear a bola, né? E a defesa do Vasco moscou aí. Não só nesse lance, teve outros lances também, que essa jogada foi cantada pro Fabrício Bruno chegar cabeceando e funcionou. Sim. O Cruzeiro veio com tudo aí no segundo tempo, né? Mais uma jogada do Cruzeiro. Aí, ó. Olha aí, o que eu disse? O Matheus Pereira sempre procurando o jogo, né? Olha só esse frame aqui. Ele deu o passe e deixou o cara limpo. Pelo movimento aqui, ele vai tentar cortar pro meio, né? Mas a jogada seria ele trazer pela diagonal aqui, tentar um cruzamento ou bater pro gol, né? Tentar achar o canto do Léo Jardim. Quase na ambulância. Mais uma bola. Essa vez não foi o Matheus Pereira, né? Mas foi um excelente passe ali. Léo Jardim. Olha só, esse é o segundo gol do Vasco. Olha esse lançamento do Robert Renan. Foi o que eu tinha comentado, né, na introdução do vídeo. O Vasco, o grande problema do Vasco era a defesa. Mas com a chegada das contratações, principalmente dos dois zagueiros, do Robert Renan e do Cuesta, um complementou o outro. Então o Vasco potencializou, porque ele já era uma equipe que fazia muito gols, mas também tomava na mesma proporção que fazia. E agora, melhorando a defesa, o Vasco vai evoluir muito, né? E eu posso estar até equivocado, mas eu analisando as partidas, o Vasco, para mim, briga pelo título da Copa do Brasil, tá? O Cruzeiro, dentre os que passou entre o Vasco, Cruzeiro, Corinthians, né, o Fluminense, o Cruzeiro, ele é dito aí como o principal time a ganhar a Copa do Brasil, né? E o Vasco foi lá e ganhou de 2-0. Então, o Vasco melhorou muito nesse aspecto defensivo. É um time que está equilibrado, né? Tá equilibrado. Então, olha essa jogada que começa com o lançamento do Robert Renan. Então, melhorou muito essa questão aí do Vasco. Olha o passe que ele achou. Tá certo que o zagueiro ali do Cruzeiro vai falhar, mas mesmo assim foi uma excelente visão de jogo, né? Dele ali. PH, Paulo Henrique, lateral aí do Vasco que tá jogando muito esse segundo turno aí do Brasileiro. Olha aí, ó, o lançamento. Paulo Henrique, né? Acreditou na jogada, enquanto o defensor ali do Matheus Henrique do Cruzeiro moscou, ele foi lá e aproveitou. Cobrança do Coutinho. Cobrança do Coutinho, né? O Coutinho que fez um gol aí de falta há pouco tempo contra o Botafogo, se eu não me engano. Fez o gol de falta. E contra o Ceará também. Tá cobrando muito bem falta o Coutinho, né? Impressionante. Ele quase guardou contra o Flamengo, contra o Bahia, na verdade, também. Então ele tá batendo muito bem falta. Há muito tempo o Vasco não tinha um cobrador bom, né? Aliás, o Brasil, né? O Campeonato Brasileiro sofre muito com falta de batedores de falta.
Então, do Vasco mesmo, o último que eu vi, assim, que batia muito bem falta era o Nenê, né? Então, muito bom ver o Coutinho voltando ao seu melhor futebol aí. O goleiro Cássio. Olha outro passe. Muito bom passe aqui. O Cruzeiro aproveitando muito bem esse lado aqui direito do Vasco, né? Que é uma das fragilidades ainda do time que eu vejo por causa do lateral. Tanto o Puma quanto o Piton, né? Que seria o titular. Eles não são bons marcadores. Então a maioria dos times aproveita, né? Essa lateral do Vasco aí. Nossa. Quase o terceiro do Vasco. Olha esse Barros. Barros chegou no carrinho ali. Aqui era a jogada pra matar, né? O cara saiu na cara do gol, David, DVD, e conseguiu isolar, né? Era o 3-0, ele que dava a partida aí. Coutinho, mágico Coutinho. Olha esse passe do Matheus Pereira. É igual eu tô falando, o Cruzeiro não perdeu, mas o Matheus Pereira foi de longe o melhor jogador. Olha os passes que ele acha. O Caio Jorge, né, que hoje é um dos principais artilheiros do Brasil, ficou sumido nessa partida, né? Então, ao meu ver, foi só o Matheus Pereira mesmo que realmente jogou muita bola aí. Por parte do Cruzeiro, né? Uhum. O que, o que eu vejo assim, que o Vasco pecou um pouco, né? Porque já tava 2-0 a partida. Não precisava a partida ficar nesse nível, né? De eletricidade, vamos dizer assim. Muito ataque lá, de- muito jogada de ataque, né? Tipo, em velocidade, eu quero dizer. Porque se você está ganhando, você tem que cadenciar o jogo, fazer o adversário correr atrás da bola, né? Então o Vasco ele não estava conseguindo segurar, então estava ficando esse jogo de lá e cá, sendo que não necessitava, né? Olha esse passe do Coutinho. A gente fala do Matheus Pereira, mas o Coutinho jogou muita bola também, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha os passes também que o cara achou. Ele, na hora de cadenciar o jogo, tava conseguindo cadenciar, achava os passes, né? Uns passes muito bons ali pros laterais, pros pontas. Então, muito bom a partida do Coutinho também. Outra jogada para se matar, né? Que o Vasco não aproveitou. Se fosse a defesa passada do Vasco, que se eu não me engano era o Lucas Freitas e o João Vitor, né? Que saiu, era uma partida arriscada pro Vasco. Por mais que estivesse vencendo 2-0, era bem provável que o Cruzeiro ia buscar o empate ou a virada. Exatamente. Coutinho. Olha esse passe do Matheus Pereira, cara. Matheus Pereira é bola, né, cara? Muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo esse Matheus Pereira. Carlos Cuista, novo zagueiro do Vasco aí, junto com o Robert Renan, estão jogando muito. É isso aí. Outra coisa de se dizer é o Ryan, né, cara? O Ryan tá jogando muita bola. Eu acompanho, né, o Vasco há muito tempo, que eu sou vascaíno, lógico. Mas o Ryan tinha uma grande problema, que era o quê? Ele é muito bom, né? Ele é um jogador com explosão muito boa, velocidade, mudança de direção, drible. Mas o que pecava muito no Ryan
era a vontade. Era um jogador, às vezes, que era meio displicente nessa questão da vontade. Não tinha aptidão para voltar para ajudar o lateral a marcar a defesa, né? Ele era meio preguiçoso nesse sentido. É uma coisa que o Fernando Diniz veio corrigindo, né? Corrigiu esse lado negativo que ele tinha. Então hoje o Ryan é um jogador mais completo. Não é à toa que ele vem fazendo gol, ajudando muito o time, o Vasco, né, nessas últimas partidas aí. Levantou o interesse de vários times aí, de vários gigantes europeus. Eu tinha até visto que tinha olheiros do Barcelona, né, hoje no estádio vendo ele ali para ver como que ele está apresentando futebol e tudo mais. Provavelmente vão fazer uma oferta para ele. Fora as outras ofertas que o Vasco já tem na mesa para levar ele, né? Igual, se eu não me engano, tem do Zenit, tem do Tottenham. Então tem vários times aí querendo o Ryan. E isso se deve muito ao fato que ele melhorou esse aspecto dele aí. Basicamente, pessoal, foi isso daí. A partida, né? A gente viu que foi uma partida muito movimentada. O Vasco, ao meu ver, mereceu a vitória. É, Vem jogando bem, dentre as outras partidas, desde da partida lá do Botafogo, da Copa do Brasil, vem jogando bem. E agora com esses dois zagueiros novos aí, potencializou o time, né? Então o Vasco vai dar muito trabalho aí. O Palmeiras agora, se não me engano, é domingo, né? O jogo contra o Palmeiras. Não, aliás, é quarta-feira o jogo contra o Palmeiras, domingo é contra o Vitória. Vai ser um jogão, não vai ser um jogo moleza pro Palmeiras, não. O Vasco vai com o objetivo de buscar os 3 pontos. Então, o React foi isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Que Deus abençoe vocês aí e até a próxima. Valeu! OBS.